Daí, galera da Aula Livre, bem-vindos à correção de mais uma questão de matemática da prova 2019 do Enem, nos guiando pela prova cinza, e hoje temos aí a questão de número 159. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? E aí eu tenho 10 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos, 5 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos, um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos, 10 caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos e ainda um caminhão com capacidade máxima de 2 metros cúbicos. Bom, então logicamente eu preciso do quê? Calcular o volume de concreto de que eu preciso para fazer a laje, e aí esse volume de concreto será transportado pelo caminhão, pela betoneira, enfim, até a obra. Então, de acordo com a quantidade de concreto de que eu preciso, eu vou contratar esta quantidade mínima de caminhões. Bom, então aqui se trata de uma laje. Eu vou fazer em perspectiva aqui um desenho complementar. Imagina que a laje fosse vista em perspectiva e ela não tivesse esse recorte, só para dar o entendimento do volume do concreto. Então a laje vista sob perspectiva é como se fosse um colchão de concreto, uma camada de concreto. E o volume desse colchão, o volume desse bloco, o volume desta camada é dado por volume de qualquer figura que tem esse aspecto prismático, prisma, tampa igual fundo, paredes retas, paredes planas em volta, sempre o volume é a área da base vezes a altura. Então eu vou usar aqui a área da base, que nessa minha figura, nesse bloco, seria uma espécie aqui de retângulo, seria um retângulo. Então a área da base retângulo vezes a altura, que nada mais é do que a espessura da camada. Então imagina que isso como se fosse então um colchão de concreto, uma camada ou um bloco de concreto. Então transportando esta ideia de que o volume se dá pelo cálculo da área da base vezes a altura, eu então jogo esse raciocínio para esta figura. Então só nota que se eu faço a perspectiva dessa figura, quando eu projeto em profundidade, em cima, aqui embaixo, eu não terei uma camada inteira, vamos dizer assim. Eu não terei um retângulo, eu teria alguma coisa recortada. Mas da mesma forma, reforço que fazendo a área da base, que nada mais é do que a área dessa figura, multiplicando pela altura, que seria a espessura da camada, nesse caso 5 centímetros, eu obtenho o volume da peça, ou o volume do concreto. Então a minha primeira preocupação é, claro, calcular a área da base, ou seja, a área dessa figura. Bom, tem mais de uma forma de calcular nessa figura. Eu vou aqui te mostrar dois processos, tá? Tem um processo bem curto e tem um processo que ele é mais didático, vai ter um ganho na questão. Então vou fazer primeiro o processo curto. O processo curto é dividir essa laje, essa visão, de cima, essa visada de cima da laje em 3 pedaços, que aí é o que fica mais fácil de calcular esta área, essa e essa, soma as 3 áreas e eu tenho a área da base. Então o volume dessa peça, a área da base, vezes a altura. Ok, então esta área da base dar-se-á de que maneira? Vou chamar isso aqui de momento 1 ou área 1, momento 2 ou área 2, momento 3, área 3. A1 mais A2 mais A3. Esse A1, observa que eu tenho lá 8 metros, então aqui também são 8 metros, então aqui eu tenho 8, e essa altura aqui eu posso calcular. Eu tenho 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então esse segmento, esse lado dessa peça vale 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então isso é 8. Então, na realidade, essa peça 1 é um quadrado. É um quadrado 8 por 8. Então, aqui tem 8. E aí, 8 vezes 8, 64. Então, eu já posso aqui colocar direto 64 metros quadrados. 64 metros quadrados.
Área 2, retângulo, base vezes altura. 3 metros aqui, aqui também 3 metros, e a altura? Bom, a altura eu tenho 5, mais 2, 7. Então esse aqui é um pouquinho menos, né? Tem 1 a menos aqui, ó. Então aqui eu tenho 7, e aqui 3, 3 vezes 7, 21. Essa área 2, 21 metros quadrados. 64 metros quadrados, 21 metros quadrados. E essa área 3, que também tem como base 3 metros, e a altura desse retângulo, área 3, altura 5. Então eu tenho 3 vezes 5, 15 metros quadrados. Então a soma 64 metros quadrados com 21 metros quadrados e com 15 metros quadrados vai me dar a área da base. Então essa área da base vai me dar 64, 21, 85, 85 com 15 exatamente 100. Então eu tenho aí 100 metros quadrados para a área da base. Aí o volume é feito como? Área da base vezes a altura, 100 metros quadrados vezes a altura. A altura da laje, a espessura da laje são 5 centímetros. Aí cuidado, né? Não vai colocar aqui 5 centímetros. Isso eu calculei em metros quadrados, aqui centímetros não combina. E como as alternativas, o número de caminhões está calcada nos metros cúbicos, é interessante que eu deixe tudo em metros. Aqui eu já tenho metro quadrado, se eu trabalhar isso aqui com metro também, metro quadrado com metro, vai dar metro cúbico. Então é interessante que os 5 centímetros de espessura, aqui num cálculo secundário, ó, 5 centímetros de espessura, que para mim está valendo como a altura da laje, esses 5 centímetros eu vou convertê-lo para metro. E como é que eu converto centímetro para metro? É só lembrar que em 1 metro são 100 centímetros. Então, se eu tenho em metros, para eu transformar em centímetros, eu multiplico por 100. Por exemplo, 1 metro, para virar 100 centímetros, como que eu faço? Multiplico por 100. E quando eu estou em centímetros para retornar para metro, faço o processo inverso. Eu vou dividir por 100. Então, 5 centímetros para eu ir para metro, eu vou dividir por 100. 5 divide por 100, desloca a vírgula 2 casas. A vírgula originalmente está no 5, 2 casas, eu tenho 0,05 metros. Então aqui eu tenho 0,05 metros. Metro quadrado e aqui metros. Volume, 100 vezes 0,05, desloca 2 casas, vai me dar 5 metros cúbicos. Então esse é o volume da peça. É o volume de concreto de que eu preciso. E aí, diz assim, para eu transportar esses 5 metros cúbicos, eu preciso de 10 caminhões com capacidade máxima de 10. Não, né? Muito concreto. 5 caminhões com capacidade de 10. Também não. 1 caminhão com capacidade máxima de 5. Sim, né? Porque se eu preciso 5 metros cúbicos que eu preciso transportar 5 metros cúbicos, e eu tenho ali um caminhão que tem essa capacidade máxima de 5 metros cúbicos, não basta que um caminhão se preencha, né, com esse volume, e aí eu consigo fazer o transporte, e portanto temos aí a letra C, certo? Então tá. Só para complementar essa resolução, deixar um aspecto didático mais relevante no teu estudo, esta área, nessa situação, nesse momento, desse modo como a figura nos é apresentada para a gente, fica bem tranquilo eu dividi-la em compartimentos. E aí calculo. Então isso é um jeito de calcular a área de coisas recortadas, de figuras recortadas, figuras que são, vamos dizer assim, estranhas. Então tu vai dividindo em retângulos ou em quadrados ou até em triângulos e vai calculando as áreas e somando. Um outro procedimento que eu poderia fazer também é o completamento aqui, ó. Eu completo o retângulo inteiro, e aí eu tenho um retângulo de 14 metros por 8, lembra que aqui nós definimos 8, né? 5, 2, mais 1, 8. Então eu calculo esse 8 vezes 14, e depois eu desconto essa parte branca. Dividindo aqui ou não, enfim, eu calculo essa parte aqui e desconto do total. Então esse recurso de descontar partes que estão faltando, vamos dizer assim, também é um procedimento que muitas vezes é útil em alguns exercícios. Então é sempre bom que nós
tenhamos esses dois procedimentos vivos para nossa resolução. Ou eu divido a figura, ou eu calculo todo e diminuo aquela falta, né? Aquele pedaço, aquela fatia que foi retirada. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima resolução.